Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Yuri Belchior e hoje eu vou falar com vocês sobre filosofia e sociologia. Oi gente, então, não vou retomar, ficar arrombando porta aberta, até porque você já teve uma ampla divulgação do que o governo, particularmente, o presidente disse, as declarações do ministro da Educação sobre filosofia e sociologia. Caso você queira se inteirar um pouco melhor do que foi o tweet, o que causou essa grande polêmica sobre o assunto, eu vou deixar aqui no card o vídeo do Daniel, do Dani Ideias, tá? É um vídeo excelente, ele discorreu muito bem sobre isso, e então acho que a gente pode somar aí um pouco essa questão, tá? Também vou deixar aqui para vocês o link do vídeo do meu amigo Bruno, do Luftballon. Ele também comentou e fez uma reflexão muito interessante sobre a palavra imediatez que estava lá no tweet do presidente. Então, se você quiser saber um pouco mais detalhado o que foi, entra nesses dois vídeos que eu tenho certeza que você vai se informar muito bem. Eu vou só retomar muito basicamente, para poder saber detalhes você olha no vídeo, mas que o presidente disse que ia descentralizar recursos para a Faculdade de Filosofia e Sociologia, que tem que ter respeito pelo dinheiro do contribuinte, que precisa investir em cursos para poder dar um retorno imediato à sociedade. Bom, vamos pensar primeiro, queria que a gente pensasse, para falar sobre a filosofia e sociologia, primeiro o papel das ciências humanas de modo geral. As ciências humanas e a filosofia e a sociologia são duas disciplinas dentro desse conjunto de saberes que a gente pensa como ciências humanas. Elas dão algum retorno para a sociedade? Que tipo de retorno elas dão para a sociedade? Que tipo de retorno se espera? E quando a gente fala retorno imediato, nós estamos falando em quê? Em que exatamente? Será que tudo tem que ter valor de mercado? Será que tudo que tem valor de mercado realmente é um retorno à sociedade? Vamos pensar comigo um pouco, esquecendo essa historinha da filosofia e da sociologia, só pensando uma coisa: tudo que o ser humano produz a partir da natureza são coisas indispensáveis para ele? Ou será que existem muitos bens que são produzidos que são supérfluos? Muitos bens que são fúteis. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar. E a gente pode pensar, mas a partir desses bens fúteis, algumas pessoas tiram seu sustento. Sim, tiram. Mas o planeta não está aguentando. O planeta está num limite já. A gente tem usado mal os recursos que a gente tem. Além desse aspecto ecológico, um grande problema é que você tem um determinado esforço para a obtenção de bens, e esses bens não atendem necessariamente ao que seria um progresso da sociedade. Esses bens não atendem ao que seria um efetivo melhoramento da sociedade. Mas o que nos faz pensar isso? O que nos faz pensar que esses produtos que são gerados, alguns tipos de ações de mercado, etc., não atendem? É pensar de forma crítica. É olhar para o mundo e não simplesmente receber o mundo, mas se posicionar diante do mundo. O que nos dá poder para poder pensar de forma crítica são exatamente essas disciplinas, filosofia e sociologia. Agora vamos pensar, então, para além da funcionalidade da filosofia e da sociologia como instrumentos de criticidade.
Vamos pensar com um olhar mais pragmático. Como aparenta, só aparenta o nosso presidente da República, né? Ter esse olhar pragmático. O ministro da Educação também. Gente, vamos lá. Quanto por cento de recurso do orçamento destinado às universidades federais vão para esses cursos especificamente? Eu não estou com o número exato aqui, mas é em torno de 1%, 1,4%, tá? Você pode fazer uma checagem. Eu vi na entrevista, na matéria da Folha sobre isso. Alguns outros veículos de comunicação reproduziram esses dados. O Daniel do Dani 10 também fala um dado próximo. Então, vamos lá, é um investimento bem pequeno. O que você precisa? Como disse um amigo, professor de filosofia, que eu tenho muita estima, Lourenço, o que você precisa para um curso de filosofia? Livro, giz, né? O que mais? Papel, caneta. O custo é diferente, obviamente. É claro que um curso que você vai precisar de aparelhos, etc., substâncias químicas, vai ter, né? Esses cursos que exigem esses insumos, essas coisas vão ser mais caros. É normal que seja. Hora nenhuma eu acho que ninguém em sã consciência vai querer que se invista mais em filosofia e em sociologia do que se investe num curso de medicina, de veterinária, de engenharia. Apesar que a veterinária aí, eu acho que ela entrou um pouco, de uma forma um pouco curiosa, porque embora eu seja uma pessoa que dê muito valor aos animais, me pareceu uma coisa muito de estar legislando em causa própria. Mas não vou descer nesse nível para conversar com o excelentíssimo presidente da República. O que eu quero falar sobre isso, e o propósito aqui, eu falo muito sobre leitura aqui no canal, falo sobre literatura e falo sobre questões relacionadas à linguagem, é exatamente isso. No nível pragmático, o argumento do presidente não se sustenta, porque é um investimento muito pequeno, muito pequeno. Então parece muito mais uma perseguição ideológica, porque nesses cursos as pessoas geralmente têm uma postura contra esse governo. E aí eu fiz um vídeo também aqui no canal sobre ideologia, começando a refletir o que é essa noção de ideologia, se existe de fato um lugar neutro na linguagem. Só que, se o presidente tem uma crítica quanto à ocupação, por exemplo, à hegemonia marxista do pensamento nessas matérias, nesses cursos, ele deveria muito mais criar algum tipo de programa que incentivasse o desenvolvimento de uma pluralidade nesses cursos. Coloca a galera do liberalismo para pensar. Coloca a galera do liberalismo para ocupar a filosofia e sociologia. Esse é um ponto que eu acho muito lúcido, e eu nunca achei que eu fosse dizer isso na minha vida, do Olavo de Carvalho. Ele fala, não é tirar a ideologia da escola, mas é fazer ser mais plural, ter todas as ideologias. Ele é contra o escola sem partido, por exemplo. Não existe neutralidade, objetividade na linguagem. Mas se não existe isso, o presidente deveria, se a preocupação dele é realmente ideológica e não pragmática, como ele quis fazer parecer que fosse, ele deveria então muito mais se preocupar em ocupar esses lugares. Eita, tá passando um carro lá fora, mas gravar vídeo pro YouTube é assim, tá? Desses que limpam um surto de dengue, assim, tá? Bom, ele deveria muito mais fazer ocupar esses lugares com uma ideologia que fosse mais convergente com a dele, criar projetos, incentivar uma pluralidade aí, né? Mas parece não ser essa exatamente a preocupação dele, tá? Então, por fim, eu gostaria de comentar uma coisa que o Daniel menciona lá do Dani 10 no link que eu deixei aí para vocês, é que isso pode ser uma espécie de armadilha do presidente para poder tirar o foco de questões importantes como a reforma da Previdência e as outras mudanças estruturais que ele está propondo fazer aí, que tem seu impacto.
O que nos faz pensar, por exemplo, sobre a reforma da Previdência é um instrumental teórico sociológico que nos permite pensar em questão de aumento da vida das pessoas, né, do tempo de vida das pessoas, a dimensão do trabalho por região, como é que vai ser programada aí essa alocação de recursos, diferenças que vão estar em jogo nessa reforma da Previdência, se é que tem diferenças. Mas é essa a questão, parece muito mais uma estratégia para poder fazer as pessoas pensarem, porque no nível pragmático e mesmo no nível ideológico, que todo mundo, sempre que ele faz alguma coisa, é um levantamento mais essa questão ideológica, por isso eu fiz o vídeo, né? Cai na armadilha dele, porque tira o foco. Então não tem como dizer que é uma armadilha, que ele não vai fazer de fato. Essa semana já anunciou um corte de 30%, primeiro em 3 universidades, depois ele viu que não poderia fazer isso de forma de retaliação política, porque feria o princípio da Constituição, que as universidades têm autonomia, né? Ele pegou e cortou de todas as universidades. Então, esse ataque às universidades públicas no governo dele é muito preocupante. A gente pode discutir depois o papel das universidades públicas, isso é matéria para outro vídeo. Mas eu queria que vocês pensassem um pouco sobre essa questão da filosofia e da sociologia e principalmente dos argumentos utilizados pelo presidente da República para poder fazer esse tipo de comentário. Primeiro, qual que é a viabilidade disso no nível pragmático, se a quantidade de recursos desses cursos é ínfima? Para que tirar o pouco, a migalha que tem, se ela não vai ter um uso efetivo em outros lugares, né? Por que, então, perseguir ideologicamente dessa forma, escrachada, né? Se dizer amante da liberdade, mas tomar postura de autoritário? Por que não, então, incentivar projetos de pesquisa que atendam a uma demanda de mercado? É possível fazer isso dentro da roupagem de legalidade. Por que não faz isso? E, por fim, se é uma armadilha para poder desviar o foco de questões mais importantes, tá? A argumentação e a linguagem é uma maneira da gente pensar aí muitas coisas que estão acontecendo no nosso mundo, que às vezes serve para poder tirar a nossa atenção de coisas muito importantes. Bom, espero que esse vídeo possa fazer vocês refletirem. O meu objetivo aqui não foi de cunho partidário, mas pensar mesmo de forma crítica, fazer uma análise crítica, né, dessa dimensão, da dimensão discursiva do tweet do presidente da República e dos impactos que isso pode ter na nossa vida e na nossa sociedade. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. Manda esse vídeo para o coleguinha se acha que ele pode acrescentar alguma coisa ao debate, que já fizeram vídeos excelentes sobre isso. Então, por isso eu quis só demarcar mais ou menos a minha posição sobre o fato, tá bom? E estamos aí nos próximos vídeos trazendo mais pensamento, mais conhecimento, mais crítica na internet. Valeu!